Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitará no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Então, a partir de ontem, nós demos início a essa nossa caminhada nesse tempo de Quaresma, onde nós somos chamados a celebrar com alegria a ressurreição de Jesus, que é a nossa salvação, que é também a nossa salvação e a nossa ressurreição. Jesus, ele vai vencer a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, com a morte de Jesus na cruz, ele vence a segunda morte. Ele nos salva. Porque a gente deve lembrar sempre que na Sagrada Escritura nos mostra, principalmente no livro do Apocalipse, que existe a segunda morte. E a segunda morte é: um dia nós iremos prestar conta a Deus dos nossos atos depois que nós morrermos. Nós iremos ressuscitar. Iremos diante de Deus para prestar conta dos nossos atos. Se nós formos condenados, nós iremos para o inferno. E essa é a segunda morte. E como eu dizia ontem também na celebração da missa, vamos nos colocar nesses 40 dias como se fosse um prazo de vida que Deus estivesse dando para nós. E a partir desses 40 dias, que Deus poderá nos chamar, então vamos fazer uma revisão de nossa vida e vamos tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Vamos, nesses 40 dias, conquistar a santidade que talvez há tanto tempo nós não tenhamos lutado por ela. E hoje Jesus, ele faz essa proposta, né? Que a primeira vez Jesus já está dizendo que ele vai morrer, que ele vai ser entregue nas mãos dos doutores da lei, dos sacerdotes, eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E agora Jesus olha para aquela multidão que estava ali em frente a ele, e ele diz assim: se alguém me quiser seguir. Eu penso que nós não vamos fazer responder para Jesus que nós queremos segui-lo como se nós não estivéssemos seguindo. Então, na verdade, nós já estamos seguindo. Agora, uma vez que você já segue Jesus Cristo, e aqui também vai para aqueles que não querem seguir, ele fala: renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Mas o que nós devemos renunciar? O que você precisa renunciar? Você que já está seguindo Jesus Cristo, eu que também já o estou seguindo, o que é que eu preciso banir da minha vida? Bem, o pecado. É isso que nós devemos renunciar. Tudo aquilo
e toda aquela prática, melhor dizendo, que eu venha a realizar e que me afasta de Deus, eu tenho que banir da minha vida. Eu não posso deixar que essa prática, essa atitude, essa maneira de ser na minha vida, que me afasta de Deus, continue na minha vida. Por quê? Eu tenho 40 dias para eu resolver a minha vida. E eu não posso morrer com esse ou com aquele pecado. Eu tenho que tirar da minha vida, eu não posso brincar mais. Até agora eu brinquei. Eu preciso renunciar. Eu preciso andar como Jesus andou e fazer o que Ele pede que eu faça, porque eu preciso conquistar o céu, eu não posso ir para o inferno de maneira nenhuma. Então, como pecados são muitos, hoje eu quero trazer um que está muito em voga nos nossos tempos: a mentira. Vocês veem que até uma criancinha pequena que já está andando e fala, mesmo que ela não tenha consciência, porque a nossa consciência, nós tomamos posse dela mesmo a partir dos 7 anos, mas você vê que a criancinha ela já mente. Quando a mãe pergunta para aquele filhinho ou aquela filhinha: você fez isso? Não, não fiz não. Algo errado que ela fez. Porque no fundo ela está com medo de quê? Que a mãe bata, que a mãe coloque de castigo. Então já desde criança a mentira está aí. Ela está na moda. Olhe na televisão, no jornalismo, o que acontece hoje com os nossos governantes, né? Se filma eles fazendo as coisas erradas e eles têm a coragem de, diante das próprias câmeras, conseguir enganar as pessoas e as pessoas acreditarem que ele não fez, embora tenha sido gravado, está lá gravado, todo mundo está vendo. Mas o que é a mentira, na verdade? A mentira é um termo utilizado que se opõe à verdade. Tudo que se opõe à verdade é mentira. Agora vamos personificar esses dois substantivos, adjetivos aqui. Vamos colocar como se fosse duas pessoas. Jesus é a verdade, como ele mesmo falou. E o diabo é a mentira. Então, toda vez que eu minto, eu faço o que o diabo quer. Toda vez que eu falo a verdade, eu falo o que Jesus quer. E nós somos seguidores de Jesus Cristo, então nós vamos ter que caminhar na verdade e não na mentira. E é interessante que Jesus vai dizer bem assim, né? O pai da mentira é o diabo. Se o diabo é o pai da mentira, quem mente é filho do diabo. Mas se eu chegar para um mentiroso, ou eu que minto, e o outro falar para mim: olha, você é filho do diabo, eu me sinto ofendido. Porque eu menti, então, eu sou filho do diabo. Entre aspas. Eu sou filho de Deus. Mas se eu sou filho de Deus, eu tenho que andar na verdade. Você tem mentido? A perguntinha que é preciso fazer, né? Você tem mentido? Não, padre José Augusto, mas eu minto, mas são pequenas mentiras.
uma pequena mentira, outra menor, outra e outra, vai ficando grande. Mas independente de pequena ou grande, é mentira. Vou repetir de novo. Independente de grande ou pequena, é mentira. E quem mente é do diabo, disse Jesus. E a verdade não está nele. E quem é a verdade? Jesus. Se Jesus está dizendo que o pai da mentira é o diabo, e a verdade não está no diabo, quando eu minto, quem está em mim é o diabo, não é Jesus. Só que no dia do batismo, nós recebemos a graça da Santíssima Trindade habitar dentro de nós. Então, quem habita dentro de nós é Deus, não é a mentira. Mas toda vez que eu minto, quem passa a habitar dentro de mim é o diabo. Vamos ver um efeito da mentira. No capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, quando os primeiros cristãos estavam empolgados e eles dividiam as terras que eles tinham, eles vendiam a terra, pegavam o dinheiro e depositavam ali, colocavam nas mãos dos apóstolos todo o dinheiro que eles tinham para ser dividido entre os cristãos. Ainda mais que os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, colocava-se tudo em comum. Mas um tal de Ananias e Safira, que eram um casal, eles resolveram tramar algo. Eles disseram assim: olha, vamos fazer o seguinte, meu bem, nós vamos vender o terreno que nós temos, uma parte nós guardamos para nós e a outra nós daremos à comunidade, representada ali pelos apóstolos. Quando eles venderam e eles chegaram perto de Pedro, aí Pedro disse assim, está lá no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração? Olha só. Veja o que é que Pedro está dizendo, que no momento em que Safira e Ananias, eles tramaram a mentira, Pedro está dizendo: Satanás tomou conta do teu coração. Não foi Deus que tomou conta do coração dele, foi Satanás que tomou conta. Aí ele diz: para que mentisse ao Espírito Santo, e enganasse acerca do valor do campo. Por que você fez isso? Imediatamente os dois caíram no chão mortos. E se eu não me engano, primeiro foi um, depois ele veio, o outro chegou, aí fez a pergunta, mentiu também, o corpo do outro já estava sendo levado e o outro caiu. Uma mentira, está vendo? A mentira leva à morte. Mas aqui eu quero dizer também, não vamos pensar somente nessa morte aqui do dia a dia, porque todo mundo vai morrer. Eu estou falando da segunda morte, da morte onde nós vamos prestar contas a Deus um dia. Nós não podemos ir ao encontro de Deus com um tonel ou uma tonelada de mentira, porque Deus é a verdade. Sabe que Jesus, quando estava lá diante de Pilatos, no capítulo 18 do Evangelho de São João, lá no versículo 37, Jesus diz assim: olha, é para dar testemunho da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Todo que é da verdade ouve a minha voz. Está vendo? Quem é da verdade ouve a voz de Cristo. Quem é da mentira ouve a voz do diabo.
Que voz você anda ouvindo e na prática você tem se utilizado? Toda vez que você mente, você está ouvindo a voz do diabo. Toda vez que você fala a verdade, você está ouvindo a voz da verdade. Aí Pilatos ficou assim olhando para Jesus e perguntou para ele: que é a verdade? E ali fala que Pilatos saiu, Jesus não respondeu nada. E por que Jesus não respondeu nada? Porque Pilatos estava diante da verdade. Ele não estava diante da mentira, ele não estava diante de Satanás, ele estava diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está uma prática para você fazer durante esse mês. Viver na verdade. E somente a verdade. Nada mais do que a verdade. Não é assim que quando uma pessoa ela vai dar o testemunho, vai lá diante do juiz, né, quando ele vai falar, quer seja para defender ou não o réu, aí ele diz assim: promete dizer somente a verdade, nada mais do que a verdade e somente a verdade. Aí a pessoa com a mão, me parece que é com a mão lá em cima da Bíblia, diz: sim, eu prometo. Aí o cara ele pode fazer aquilo apenas como um ato e chega na hora ele mente, ou ele pode fazer como um ato e falar a verdade. Então agora está aqui, olha. Eu sei que você já está fazendo as penitências de Coca-Cola, né? Então, mais do que isso. Se você tem a mania de mentir, e se você é seguidor de Jesus Cristo, e se você ama a Deus de todo o seu coração, e você não quer ofender a Deus jamais, então pare com as mentiras pequenas e as grandes. Assuma os seus atos. Assuma o seu ato. E os seus atos. Assuma. Agora, existem algumas situações que aqui eu não vou entrar muito em detalhe. Por exemplo, né? Aquela esposa que traiu o marido. Olha, para não destruir o casamento, você vai ter que mentir, vai ter que inventar alguma coisa para não destruir o casamento. E agora? Vai ter que viver assim. Mas para você ficar em paz, procure a orientação de um sacerdote, para que o sacerdote possa explicar e te ajudar nesse sentido, ou em outras situações. Mas termino dizendo: a mentira não pode ser um hábito na tua vida, porque o mundo está virando mentiroso. O mundo mente. Padre mente para fiéis, fiéis mente para o padre, pai mente para filho, filho mente para pai. E vai assim. Agora até quando você vai fazer da tua vida uma vida de mentira e um dia prestar contas a Deus por esse ato? Incline a sua cabeça e se reveja. Você tem feito da tua vida, o seu projeto de vida é mentir? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.